Olá para você que acompanha a gente aqui na TV Câmara Guarulhos, está no ar mais um programa Ponto de Vista. E hoje a gente conversa com a escritora e advogada Leidiana Barreto, que é autora do livro Deixa a Mãe, Realidades, Lições e Triunfos da Jornada Materna. Leide, é um prazer receber você aqui na TV Câmara. Ah, o prazer todo meu pelo convite, muito obrigada. Sou muito feliz. Leide, você lançou seu livro oficialmente dia 12 de abril deste ano, mas você já vinha fazendo um trabalho assim, de pré-divulgação, rodas de conversa. E para começar o programa, eu queria que você falasse um pouquinho, apresentasse essa história, o que as pessoas vão encontrar no seu livro, como que foi esse processo de criação? O meu livro, ele começou assim, quando eu tive minha primeira filha, né, ela tem hoje 11 anos, eu não via muitos livros que falassem sobre as realidades. E eu até coloquei no plural porque a minha realidade é diferente da de várias pessoas. E de várias outras pessoas não existe uma realidade única, né? Mas falava-se muito de uma forma muito romantizada naquela época. E eu falei, não, acho que eu preciso escrever sobre isso. E aí comecei o processo de escrita, as coisas foram acontecendo, e eu falei, eu preciso que as pessoas saibam quem eu sou, para quando o livro for lançado, eu ter público, né? E idealizei a roda de conversa materna. E com essa roda de conversa materna, fui para vários lugares falando sobre vários assuntos, equilíbrio de pratos, porque a gente equilibra muitos pratos ao longo da nossa vida como mulher, como mãe. E aí o livro acabou tomando, assim, as pessoas foram me conhecendo e teve o pré-lançamento em dezembro. Fomos a Portugal fazer também o pré-lançamento e o lançamento aconteceu agora em abril. Mas você começou assim há 11 anos, mas desde essa época você já foi escrevendo, foi um processo contínuo assim? Ou você teve a ideia naquele momento e aos poucos foi juntando essas ideias? Foi dessa forma, tipo um quebra-cabecinha. Eu peguei aqueles, eu não lembro o nome agora, como chamam aqueles caderninhos com elástico. E cada ideia que eu tinha, eu anotava. Eu tinha uma ideia, anotava. E aí depois, quando eu percebi que tinham várias coisas que eu já poderia desenvolver um livro, tanto que ele saiu até um pouco grosso, né? E eu fui desenvolvendo, ia vendo as ideias e saiu depois de 11 anos por conta disso. E é o seu primeiro livro, né? Isso, eu já publiquei contos em outras coletâneas, mas livro mesmo, esse é o meu primeiro. No entanto, já tenho mais dois aí no forno. Então, depois a gente vai falar um pouquinho desses livros que estão no forno, mas eu queria saber como é que começou a sua história com a literatura. Isso é algo que desde criança você sempre teve essa aptidão, a gente falou que você é advogada, mas Sim, escrever é algo que você sempre fazia? sempre gostei, você acredita? Porque era algo que me fazia, não de pertencimento, mas que eu poderia, era algo que me fazia ter, fazer com que as pessoas entendessem o que eu gostaria de passar. Na escola, eu tive aula de literatura, como todo mundo tem, e eu me apaixonei pela literatura. Eu, assim, fiquei encantada, até pensei em ser professora de literatura. Mas daí eu sei que não dá para ser só de literatura, né? Eu precisaria ser professora no geral, para lecionar literatura. E aí, aos 17, abri um blog, escrevia sobre várias ideias. E hoje eu ainda tenho a intenção de escrever contos e sonetos e outras coisas que não sejam ensaio, né? Que esse livro é livro de ensaio. Ficção você nunca se aventurou ainda? Calma que chegaremos Ah, então lá. tá bom. Então não conta ainda, a gente vai saber depois. E como eu falei, o lançamento do livro foi agora dia 12 de abril, no espaço de leitura do Parque Shopping Maia, foi Isso. aberto ao público. E como é que foi esse contato assim com as pessoas? Como é que foi o evento? Foi incrível, porque esse espaço é um espaço super novo. Ele não tinha, ele estava ali apenas para que as pessoas se encontrassem, fizessem um coworking, alguma coisa, carregar celular. E aí a MS7, que é a produtora, ela visualizou algo que poderia acontecer ali. Então, eu abri esse espaço, né? No dia 12 foi a estreia desse espaço. E as pessoas iam passando no corredor do shopping e eu falava, gente, olha, venham conhecer o livro. E esse contato é muito legal, porque mesmo que as pessoas não saibam do que se trata, se você vê um burburinho ali acontecendo, dá uma certa vontade de saber o que que é, né? Então, o lançamento ele me trouxe também o calor das pessoas, tanto de quem comprou na pré-venda, quanto dos meus amigos, dos meus familiares. Ai, foi muito incrível. Você já falou um pouquinho dessas rodas de conversa sobre maternidade, e no livro você falou, isso são várias realidades, né? Você Sim, destaca que
cada mãe tem a sua singularidade, mas também tem as cargas em comum, as cobranças em comum. E como é que foi também nessas rodas de conversa dialogar com outras mulheres, outras mães? Como é que foi essa experiência assim para você? Foi incrível porque eu acabo absorvendo também coisas que de repente eu achava, eu acreditava que existe, mas não conheço ninguém. As coisas vinham e a gente conseguia fazer uma conversa muito bacana. Eu digo que é um bem bolado, uma coisa que dá para a gente fazer com vários conhecimentos. E essas rodas de conversa, com essas várias singularidades, a gente acaba percebendo que não existe eu ter razão, ou você ter razão, ou a outra ter razão. Nós temos que nos respeitar, porque da mesma forma que você tem a sua forma de criação dos seus filhos, você vê sua vizinha, eu, qualquer outra pessoa, não dá para dizer quem tem razão naquilo. Eu digo nesse caso de criação legal, né? Porque Claro. temos o ECA, temos ali um cuidado com a criança. Não estou falando de, por exemplo, bater, eu não acredito que isso seja uma forma de criar. Mas dentro da legalidade, todas são formas muito próprias mesmo de criação. E isso eu acredito que deve, na verdade, acredito não, isso tem que ser respeitado. E o livro acaba sendo assim um relato pessoal seu, mas também assim pensamentos seus a respeito da maternidade, mas essa troca imagino que te tragam novidades, né? Histórias novas de mulheres. Super, porque é isso que eu acabei de dizer, né? A gente acredita que só a gente vive só a gente, só vê nossas paredes, mas tem outras paredes que se vierem junto com nossas paredes, a gente percebe que todo mundo está no mesmo barco, mas cada um no seu diferencial de um barco, né? E você falou um pouquinho desse pré-lançamento também, que teve em Portugal, foi durante o Circuito Lisboa, né? Eram encontros culturais promovidos entre autores brasileiros, lusitanos. Conta um pouquinho do que era esse evento, como é que foi participar? Na verdade, é um evento que nós conseguimos, assim, eu digo que a minha vida hoje, ela é como se fosse uma mesa, eu adoro fazer essas comparações, como se fosse uma mesa cheio de peças de quebra-cabeça e que eu vou ali montando. Então, tem um local lá em Lisboa, que é uma casa de arte, vamos dizer assim, que precisava também de literatura, que também apresenta a literatura lá. E aí teve esse contato com essa casa, né, com essa... Perdi a palavra. Casa de arte, Isso. né? Uma galeria. Galeria, isso mesmo. E aí, nesse contato, disseram, venham que nós vamos apresentar o livro, e vai ter roda de conversa materna. E isso foi tão legal, porque assim, quando eu faço roda de conversa materna, o próprio nome já fala, materna. Mas eu vi que tinham mulheres não mães lá também, e homens. Eu falei, eu preciso fazer uma adaptação aqui. E um amigo meu me disse, Leide, todos viemos de uma mãe. Então não existe esse negócio de falar. Eu falei, real, concordo super com você. E aí eu fiz uma coisa lá para falar sobre as mães também. E isso foi incrível porque tivemos relatos de homens já grandes, adultos, que não permitiam que suas mães fossem mães, permitiam assim, entre aspas, né, tinha aquela coisa, mesmo depois de ela ter feito aquela parte da criação. Então, a minha mãe, sempre conheci minha mãe com salto, hoje ela não usa mais salto, mas ela continua sendo a mãe que usa salto, porque ela foi aquela mãe. Minha mãe não namora, minha mãe tá viúva, mas não gostaria que ela tivesse outros relacionamentos, porque a mãe acaba sendo aquela santa, sabe assim? Então foi muito interessante esse encontro lá. Tinham muitos brasileiros, tinham muitos portugueses, foi muito incrível. E você sentiu assim uma diferença também entre uma diferença cultural mesmo entre as mães de Portugal, as mães brasileiras? Teve algum choque cultural assim? É diferente? Isso é muito interessante porque eu fiquei depois pensando, eu acredito que mãe é mãe em qualquer lugar. Tem a mãe que se despe daquele espaço de mulher que ela tem, já que ela é uma mulher, né, e acaba se tornando mãe, e vai só para esse caminho de maternidade. Tem aquela que também acaba fazendo aquela junção do profissional com a maternidade, então eu acredito que somos todas iguais, não tem diferença. Não teve muita diferença, não sentiu? E você falou um pouquinho, esse seu primeiro livro, Deixa a Mãe, mas já teve a participação no conto, né? Um conto foi publicado numa coletânea. O conto é Mãe de Fora e Mãe de Dentro, que a gente tem aqui com a gente também. E como que foi participar? Isso foi antes do livro? Foi antes do livro, porque eu escrevi esse conto é de um local que se chama
Escola de Escritoras. Porque é uma coisa muito louca, as coisas foram acontecendo quando eu resolvi escrever o livro. Do nada caiu no meu colo pelo Instagram, no feed, a Escola de Escritoras. Eu fiz as oficinas de maternidade, fiz também de escrita feminista, para que eu soubesse como que funciona, né, essa questão toda de escrita. E aí abriu para fazer o chamado, né, para fazer parte da coletânea. E eu já tinha escrito esse conto para participar de um outro concurso. Não me selecionaram, fiquei super triste. Participei de outro, não me selecionaram. Nesse, eu fui selecionada, fiquei super feliz. E foi quando teve o lançamento na Flip, na Festa Literária Internacional de Paraty, que eu conheci a MS7 e as coisas foram acontecendo. Mas foi antes da publicação do livro. Então acabou te ajudando também. Exatamente. E você já vinha nesse processo, então, de escrever contos, né? Você escrevia para você mesma, estava fazendo seu livro, mas você já vinha tentando participar, tentando publicar. Exatamente. Fora os blogs, né? Porque eu queria de qualquer forma que as pessoas lessem o que eu tinha para falar, né? E você sentiu muita dificuldade nesse processo, assim, de tentar publicar, tentar fazer a sua arte chegar a um leitor? É difícil, porque um escritor que não é conhecido, é difícil chegar a algum lugar sem que se esforce demais. Então, eu verifiquei as possibilidades, né? Tem a autopublicação, tem a publicação que você paga para um prestador de serviços e tem a publicação que não te cobram. E eu pensei, eu quero uma editora grande, porque eu tinha esse pensamento que uma editora grande iria me fazer o marketing para mim. Mas não é assim que funciona. Eu tive sim dificuldade, mas, como eu te disse, foram as pecinhas do quebra-cabeça que foram se encaixando. Eu acredito que seja difícil, sim, principalmente para um escritor que está começando. E no caso das mulheres também, você sente ainda uma dificuldade maior? Você acabou indo para essa área, né, um assunto bastante focado em mulher, Sim. e foi participando desses eventos que valorizavam escritoras mulheres. Você acha que tem uma dificuldade a mais também? Ainda persiste. Não vou dizer para você que está mais fácil hoje. Assim como qualquer coisa que se trata de mulheres, a gente vai aos pouquinhos alcançando espaço, mas ainda é muito difícil. Tá certo. A gente vai fazer um pequeno intervalinho então, Leide. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre a Leidiana Barreto, escritora e advogada daqui da cidade, que lançou recentemente Deixa a Mãe, Realidades, Lições e Triunfos da Jornada Materna. Então não sai daí, daqui a pouco a gente volta com mais ponto de vista. Voltamos com o programa Ponto de Vista, hoje recebendo a escritora Leidiana Barreto, que é autora do livro Deixa a Mãe, Realidades, Lições e Triunfos da Jornada Materna. Leide, eu queria saber um pouquinho agora da sua relação com Guarulhos, né? Você não nasceu aqui, você nasceu em São Paulo. Isso. E como é que foi essa experiência de vir para cá? Já se sente guarulhense? Como é que você se inseriu nesse cenário cultural, literário aqui da cidade? Já me sinto guarulhense. Eu digo que eu não quero sair daqui mais. Amei. Eu nasci no Jaraguá, no Jardim Ipanema, não sei se você conhece, é um bairro da zona noroeste de São Paulo. É onde tem ali o Pico de Jaraguá, sabe? Sim. Que tem uma reserva indígena, é ali eu pertinho. nunca fui no Pico, mas... É bonito, É bonito, todo mundo vai, é bem bonito. Tem macaquinhos lá, é super legal. E quando eu digo macaquinhos é porque eles vêm e comem na sua mão mesmo, né? Porque tem lá, porque deve ter mesmo que é uma floresta bem grandona, digo floresta. E nasci lá, cresci... meus pais foram, né, as primeiras pessoas que compraram ali no bairro. Conheci meu marido pela internet. Curioso. Foi, gente. Não indico, mas né, conheci, era para ser. E ele tinha um apartamento aqui em Guarulhos, ele morava na Luz, nessas idas e vindas da vida, ele acabou comprando aqui em Guarulhos, e quando nos casamos, eu vim para cá. E eu não imaginava que era uma cidade tão bacana assim. Porque, infelizmente, quando mostram qualquer cidade, né, que não seja a grande São Paulo, mostra mais a parte ruim, né? Então, eu vim para cá, super me adaptei, minhas filhas moram aqui desde bebezinhas, e não pretendo ir embora. O cenário cultural aqui também achei incrível, embora, assim como todas as outras cidades tenha certos problemas, né, de visibilidade, mas eu acredito que agora, como eu estou mais inserida, eu creio que
eu tenha outra opinião sobre isso. As coisas estão acontecendo. E a gente torce para que aconteça cada vez mais. Você agora, com o lançamento do livro, tendo esse contato mais próximo com as pessoas, você foi se inserindo melhor nesse cenário, né? Sim. E um projeto também, um outro projeto seu recém-lançado, é a editora e residência artística Casa Mutirô. Mutirô, né? Falei Isso. certo. Fala pra gente então como é que surgiu esse projeto. Essa Casa Mutirô, ela surgiu de eu digo que é um lé com cré, que se juntou ali, eu e Bárbara Mascarenhas, porque a gente via que a questão do autor, como eu disse, né, o escritor que não é conhecido, ele tem muitas dificuldades. E as editoras, infelizmente, elas têm essa questão. Depois que publicam o livro, deixa, o que eu não acho ruim, talvez, a maior parte da questão de divulgação com o próprio escritor. E muitas vezes o escritor, que não é conhecido, tem dificuldade, né? Poucas pessoas adquirem, ele não tem condições, de repente, de mostrar-se para o mundo, para que as pessoas conheçam a arte. E a Casa Mutirô veio para dar esse suporte. Então, a nossa intenção é, além de fazer o livro, é levar para espaços de cultura, levar para esse local como no Shopping Maia, esse espaço literário, auxiliar na questão de mostrar para as pessoas na internet quem é esse escritor, do que se trata o livro. Então, foi daí que surgiu a ideia. A dificuldade do artista, do escritor, né, no caso, de chegar a um patamar de visão bom, que as pessoas vejam quem ele é. E esses eventos literários, você acha que são um caminho para essa divulgação? Você comentou que participando da Flip, que você acabou tendo esse contato para conseguir lançar o seu livro, né? Sim. Então, a ideia também é promover eventos na cidade, fazer acontecer. Sim, porque esse network é muito importante. Às vezes você procura alguém para você mostrar e a pessoa quer ser mostrada e junta uma coisa com a outra. E acaba dando super certo. E você, com a sua experiência do livro, essas dificuldades que você teve de divulgação, que você descobriu que era preciso se tornar conhecida, fez as rodas de conversa, você acha que isso acabou te ajudando também nessa experiência de lançar uma editora própria? Essa expertise que você criou com o seu livro, você está colocando na editora agora? Isso também. A Bárbara, que é minha parceira, ela via também essa questão dessa problemática. Ela não é escritora, mas ela é produtora executiva, então ela tem esse feeling, né, de sair percebendo o que precisa, o que não precisa. E aí, a partir disso, teve essa ideia, para que as pessoas tenham realmente condições de serem vistas, né? A sua maior dificuldade, você acha que foi essa da divulgação mesmo? Sim. O imprimir, não necessariamente esse processo de impressão do livro, mas o difícil foi o divulgar, fazer com que as pessoas conhecessem. Isso, porque na verdade, essa editora que me publicou no Conto, quando eu terminei o livro, eu disse: oi, boa tarde, tudo bem? Lembra de mim? E ela me deu duas opções, porque ela gostou bastante da temática do livro, do que o livro traz. Ela disse: Leide, você tem duas opções, ou você paga para fazer, ou nós gostamos do seu livro, a gente pode fazer essa parte para você. Então, a editora, fazer essa questão toda do livro não foi um problema para mim, porque, na verdade, eles custearam tudo. Mas eu acredito que o pós ficou um pouquinho a desejar. Tá certo. E falando um pouquinho também de mercado editorial, a gente sabe que ao longo das últimas décadas teve uma queda assim, nesse mercado, né? Sim. Tem até uma pesquisa recente, que é Retratos da Leitura, que apontou que 53% dos brasileiros não leem. Como que você acha que é o caminho para a gente conseguir reverter esses números? Que tipo de coisas a gente consegue fazer para atrair o interesse das pessoas? Acho que o lance de fazer eventos, promover encontros entre as pessoas é um caminho para você conseguir despertar o interesse pela leitura? Sim, embora eu acredite que quem não gosta, é difícil gostar. Inclusive uma amiga minha, isso eu achei muito interessante, ela disse: Leide, eu não gosto de ler, mas eu gosto do que você escreve, porque é fluido. Eu vou entrando junto na coisa acontecendo e eu vou lendo e vai passando o tempo e quando eu vi já li. Então eu acredito que tanto essa questão das feiras literárias, das festas literárias, desses espaços de cultura, quanto talvez de repente conseguir identificar do que o público gosta e falar mais a língua do público. Não é uma crítica,
Claro que tem espaço para todo mundo, mas é importante que a gente saiba o que os leitores precisam, o que eles procuram, ainda aqueles que não gostam de ler. O que eles gostariam de ler, se fosse para ler? Eu acredito que esse seria um caminho interessante para ir junto com as festas, as feiras, os espaços de leitura. E o seu livro tem essa versão física mesmo, mas a questão dos e-books, você gosta também? É um caminho que você seguiria? Seria uma alternativa para esse público ou não? Você gosta de um livro físico mesmo, em papel? Eu gosto do livro físico. Eu ainda não tenho eu nem sei o nome, aquele negocinho que você baixa, não sei, não Boa tenho. pergunta, nem não lembro o nome do tablet ali, mas tem um nome, né? Tem um nome certo. Isso. Mas, como eu disse agora, é importante que a gente vá junto com as pessoas. O que elas gostam? Qual é a facilidade delas? É claro que é muito mais fácil você, em vez de ter 1000 livros na sua casa, você ter um dispositivo que guarde os livros e você leve para qualquer lugar, a qualquer momento você pode ler. Então, eu gosto do livro físico, mas é algo que eu gosto. Quem não gosta, é preciso caminhar junto. Eu acho uma ótima ideia. Inclusive, ele vai ser lançado, versão e-book também. E áudio é algo que você pensa também? Também precisa ser mais acessível. Eu gostaria Essa sua muito... amiga que não gosta de ler, talvez goste de ouvir, né? Sim. E também até a questão para o pessoal com deficiência visual. Sim. Isso é uma questão também muito interessante, porque fala-se muito sobre acessibilidade, mas é muito caro você imprimir um livro em braille. É muito caro. Muito caro. Então, eu gostaria também que tivesse meu livro em braille, em audiolivro, para que alcançasse cada vez mais pessoas. E falando ainda da Casa Mutirô, vocês têm promovido esses encontros literários entre palavras e páginas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa iniciativa. É toda quinta-feira? Como é que funciona? Inicialmente, como eu comecei, né, foi num sábado, porque eu acredito que, como é para mães, as mães têm que levar seus filhos. Então, era num shopping, foi num sábado, foi à tarde. Então, eu acredito que para esse modelo, o sábado foi mais legal. No entanto, os próximos encontros, após esse primeiro, a quinta-feira foi um dia muito interessante, que nós encontramos às 7h30 da noite também, como se fosse um happy hour ali. E nesses encontros, o escritor, ele vai levar sua palestra, vai falar sobre seu livro, pode promover vendas ali também. A Livraria da Vila olhou para nós naquele dia do lançamento, então ofereceu-se ali também um espaço para que expuséssemos os livros dos escritores guarulhenses. E é importante que tenha esses encontros, né, para que o escritor seja visto. E tem uma preocupação em valorizar mulheres, que eu vi que tem diversas mulheres que estão programadas, mas homens também vão participar? Sim, homens são muito bem-vindos, mas claro que a gente olha também para que as mulheres tenham um espaço, né, não digo maior, mas que tenham um espaço ali para elas poderem se expor também. Homens são bem-vindos sempre, claro. E essa escolha dos autores são autores que já estão ligados à Casa Mutirô? Já estão lançando livros pela Casa Mutirô? Como é que vocês estão escolhendo essas pessoas que vão participar? Ali nós temos uma escritora, a Meg, que ela vai lançar conosco, já está em processo de revisão o livro dela e tudo mais. Mas essa questão da amostra mesmo, quem quiser chegar. Não precisa necessariamente ser da Casa Mutirô. Então escritores da cidade que queiram entrar em contato com vocês Sim, também, vocês estão abertos. Sim. E a gente já citou também que você é advogada, escritora, e você, dentro dessas palestras que você dá, das rodas de conversa, você também trata de temas ligados ao direito das mulheres, direito da família. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você tem essa preocupação em informar mulheres sobre os seus direitos? Sim. Quando eu comecei a roda de conversa materna, eu fui batendo em todas as portas que eu encontrava, eu batia. E uma das portas que eu bati foi num centro espírita, ali eu não vou lembrar o nome do bairro, gente, me perdoem. Mas é em Guarulhos também, que atende as meninas da comunidade São Rafael. Então eu iniciei ali, fazendo rodas de conversa de vários temas. E esse ano, especificamente, a partir de janeiro, eu falo só sobre direitos. Então já foi ali a evolução do direito das mulheres no Brasil,
Já falei sobre a guarda, já levei uma amiga minha, Priscila Ibelli, do CADVA, que é o Centro de Assistência e Denúncia a Vítimas de Abuso, levei lá para falar também sobre essa questão de abusos. Então, esse especificamente dessa roda de conversa é para o direito. Ah, legal. Leide, a gente está quase terminando, mas nesse finalzinho eu queria que você contasse, então, essas novidades que você falou, que já tem projetos futuros, já tem Sim. livros saindo. Conta pra gente o que você tem planejado aí para este ano. O Deixa a Mãe, ele fala da primeira, desde a gravidez, né? Primeira infância até ali a pré-adolescência. Então já tenho até de repente um nome, mas não vou dizer agora, Tá porque bom. pode ser que mude, para a parte da adolescência. Porque a maternidade ela nunca tem fim, graças a Deus. Eu costumo dizer isso, inclusive no livro tem daquela frase, filho dura, filho é bom, mas dura. E é importante que a gente fale também da adolescência, porque eu estou passando por essa parte. Por essa fase. Menina, minha filha tem 11 anos e ela não é uma pessoa difícil, mas é uma pré-adolescente, então eu preciso estar ali. Então o segundo livro vai falar sobre isso. E também um livro de ficção, que eu falei, eu preciso falar também. Mas já está escrevendo de Estou ficção? escrevendo já. Ele fala um pouco sobre essa compulsão por compras da internet, fala um pouco também sobre maternidade, porque eu acho que isso está em mim, não tem como tirar. E estamos aí fazendo o que eu digo, eu e minhas várias eus, esse roteirinho de como eu vou fazer cada parte, cada capítulo, o que vai falar do quê, qual é o nome, quem que ela vai fazer, quem que não vai. E está fazendo os dois ao mesmo tempo ou outro está pronto? Os dois ao mesmo tempo. Como? Não sabemos, mas vai sair. Então tá bom, queria agradecer a sua participação e agora pedir para você passar para a gente o serviço de como as pessoas podem comprar o seu livro, se quiser passar o seu Instagram para todo mundo conhecer. Tá bom. Então, para comprar o livro, é na Editora Polifonia, editorapolifonia.com.br. Vocês me encontram no Instagram, @lecafé com Leide, Leide L-A-D-Y. Obrigada, Leide, pela participação com Eu a que gente agradeço o aqui. convite. Bom, esse foi o ponto de vista de hoje com a Leidiana Barreto, que é escritora do livro Deixa a Mãe, Realidades, Lições e Triunfos da Jornada Materna. Muito obrigada pela sua audiência, a gente se vê no próximo programa. Até mais!